Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Afonso Monteiro. E amigos ouvintes, internautas, nós iniciaremos o nosso programa de hoje dando continuidade ao estudo do capítulo 13, Características dos Milagres, que está dentro da parte em a obra Gênese de Allan Kardec, Os Milagres segundo o Espiritismo. E hoje iniciando aqui a partir do item 4. Diz assim Allan Kardec: o Espiritismo vem, por sua vez, portanto, fazer o que cada ciência fez quando surgiu: revelar novas leis e, consequentemente, explicar os fenômenos que são da competência dessas leis. Esses fenômenos, é certo, estão relacionados à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, é isto que dizem é o sobrenatural. Mas então, seria necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, que aí não há nem pode haver uma dessas leis. O espírito nada mais é que a alma que sobreviveu ao corpo, é o ser principal, uma vez que não morre, enquanto que o corpo é um simples acessório que se destrói. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. O espírito está sujeito às leis que regem o princípio espiritual, assim como o corpo está sujeito às leis que regem o princípio material. Mas, como estes dois princípios têm uma afinidade necessária, como interagem incessantemente um sobre o outro, como de sua ação simultânea resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são as duas partes de um mesmo todo, uma tão natural quanto a outra, e que a espiritualidade não é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Então, amigos ouvintes, nos programas anteriores, nos itens anteriores, nós apresentamos aqui a ideia de Allan Kardec, o estudo de Allan Kardec, a análise e a síntese de Allan Kardec sobre essa ideia dos milagres. Então ele vem dizendo, ele vem trazendo a conceituação, o significado da palavra milagre, a acepção etimológica da palavra, o que ela significa, entre outras coisas, né, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas na natureza, ou seja, uma palavra que ela vem nos exemplificar, nos dar uma ideia de que aquele fato ele é algo que está em desacordo, em desarmonia com as leis da natureza. E vai passando também pela explicação do ponto de vista religioso, sentido litúrgico, que seria algo, aí já aprofundando no sentido mais religioso dos ensinamentos, de que seria o milagre uma ideia de algo sobrenatural, uma derrogação das leis da natureza ou das leis de Deus, ou seja, seria o próprio Deus modificando e derrogando as suas leis. Então é um ato que, um significado que essa palavra tem, em que ele dá uma ideia de que é algo contrário às leis da natureza, para os cientistas, para os materialistas, ou também seria uma derrogação, algo contrário às leis de Deus, uma derrogação das leis de Deus, algo que aconteceu que é sobrenatural, que não tem uma explicação do ponto de vista material e também do ponto de vista espiritual, seria algo sem explicação, algo que Deus modificou
sem um sentido, sem uma ideia de que aquilo era provável de acontecer ou que aquilo havia uma possibilidade de que pudesse acontecer. Ou seja, é como se fizesse uma mágica, né? Falando num sentido mais popular, é como se você fizesse uma mágica, algo que assim não tem uma explicação, mas que aconteceu por um poder sobreposto ao de Deus. Então ele vem explicando isso, vem dizendo que na verdade, à medida que a ciência avança, tudo isso que nós achamos como miraculoso nada mais é do que fatos que podem ser explicados pela própria ciência, mas que ainda não foram, ou se ainda não foram, é porque a ciência ainda não avançou em conhecimento para que assim pudesse fazê-lo. E nós até citamos aqui o caso da letargia e da catalepsia, principalmente da letargia, quando Jesus, para os religiosos, ressuscitou Lázaro, e na verdade não foi isso que aconteceu, porque isso é um exemplo de derrogação das leis da natureza e das leis de Deus. Porque se ele morreu, naturalmente, a vida biológica dele, a vida orgânica dele, cessou aquela energia, cessou os fluidos dele, cessou a vitalidade. E do ponto de vista de Deus espiritual também, aquele corpo já está separado do seu espírito. Então, se Jesus praticou aquele pretenso milagre, isso seria uma derrogação das leis físicas, das leis da natureza e também das leis de Deus. É um milagre. Jesus ressuscitou Lázaro, deu a vida a uma pessoa que estava morta. Ou seja, há uma contradição em relação às leis de Deus e às leis físicas. E à medida que se foi avançando nesse estudo, se chega à conclusão que, na verdade, Lázaro não havia morrido, e sim ele estaria num estado de letargia, ou seja, a morte aparente. Ele tem uma sensação de morte aparente, decomposição inclusive do corpo, mas na verdade ali ainda há vida e aquele espírito ainda está ligado àquele corpo físico. E Jesus, através do seu magnetismo, através da manipulação de fluidos, faz com que as energias vitais, faz com que aquele estado de letargia acabasse. É algo explicável, é algo que é palpável e é a conclusão que nós chegamos. Então aqui, partindo para o item 4 do nosso estudo, Kardec ele vem aprofundando e já trazendo para a nossa compreensão os fenômenos espíritas que estão relacionados à intervenção dos espíritos no mundo material e que isso, de alguma maneira, é considerado sobrenatural. Então, os fenômenos mediúnicos, fenômenos de materialização, fenômenos de transporte de objetos. Então, uma série de fatos que são explicáveis pela ação do espírito sobre a matéria, que para alguns são sobrenaturais. Inclusive, Kardec ele começa o desenvolvimento da codificação a esse trabalho com os espíritos acerca da revelação da doutrina espírita sobre um evento, um fenômeno que era considerado um milagre, que era o fenômeno das mesas girantes. Tudo começa daí, quando lá na França, Kardec vai observar aquele fenômeno que para muitos era uma brincadeira, que para muitos era um milagre, porque as mesas, objetos inanimados, davam respostas. Ou seja, era uma experiência, era um fenômeno inteligente. Então, se aquela consequência, se ela tinha uma resposta inteligente, tinha que haver uma causa inteligente sobre aquilo. E é inadmissível que uma mesa possa dar respostas. Então as pessoas entabulavam perguntas, faziam perguntas e as mesas respondiam, sem nenhuma ação do homem sobre aquele objeto, aquelas mesas. Eles criaram um sistema do alfabeto pelos toques, cada batida da mesa simbolizava uma letra do alfabeto. E com isso as palavras iam se formando e as respostas iam dando. Então Kardec parou e saiu daquela alegoria, saiu daquela fantasia, saiu daquela questão do milagre e chegou à conclusão que por trás daquele fenômeno tem uma causa inteligente. Então ele começa a descortinar a ação dos espíritos sobre a matéria
basicamente os espíritos manipulando através de magnetismo e até também dos fluidos das pessoas que ali estavam, a possibilidade da movimentação das mesas e através disso elas darem resposta e haver essa interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas, amigos ouvintes, você está ouvindo o programa Luz na Penumbra comigo, André Afonso Monteiro, estudando aqui a obra Gênese no seu capítulo 13, Características dos Milagres, item 4. Então, Kardec, aqui no item 4, ele vai trazendo para nós a ação dos espíritos sobre a matéria e a possibilidade que o espiritismo vem nos dar, que isso não é sobrenatural. Há uma relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Hoje, para nós, isso está muito claro a partir do momento em que nós temos as atividades mediúnicas e também a nossa vivência e frequência nas casas espíritas, em que ali há toda uma relação dos benfeitores espirituais para conosco. E Kardec vem, ou seja, para nós espíritas isso já está bem claro, essa relação, essa união do mundo espiritual com o mundo material, que na verdade a união talvez não seja bem, não é o conceito correto, é que todos, apesar de ser mundo material e mundo espiritual, todos fazem parte de uma coisa só. Todos estão dentro dos projetos, dos desígnios de Deus, e há essa divisão, mundo material e mundo espiritual, mas todos fazemos parte de um mesmo todo. Então Kardec coloca isso aqui, que existem leis que regem o princípio espiritual, da mesma maneira como nós estamos sujeitos às leis e aos princípios materiais. Então ele continua aqui no item 5, dizendo que durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria através do seu corpo fluídico ou perispírito, ocorrendo o mesmo quando ele não está encarnado. Como espírito e na medida das suas capacidades, ele faz o que fazia quando era homem. Por já ter o corpo carnal como instrumento, serve-se quando necessário dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o que se chama de médium. O espírito procede como alguém que, não podendo ele mesmo escrever, se vale da mão de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, serve-se de um intérprete. Um secretário, um intérprete, são os médiuns de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou intérprete de um espírito. Kardec ele traz uma comparação aqui, faz uma analogia interessante. Então ele vai dizer o seguinte: por mais que o espírito esteja desencarnado, ele tem uma ação sobre a matéria e ele pode se utilizar. Por mais que ele não tenha o corpo físico, não tem mais o seu corpo físico, mas pela vontade, pela disponibilidade de um médium, ele pode se expressar, ele pode escrever, ele pode falar, ele pode, de alguma maneira, se comunicar, interagir com o mundo material. E a analogia que ele usa seriam os secretários. Por exemplo, às vezes você quer dar uma nota, tem um secretário, alguém redige aquele documento, aquela mensagem, e alguém vai pronunciar, que não foi necessariamente a pessoa que escreveu. Normalmente as grandes empresas, até o poder público também faz isso. Soltou o secretário de Relações Públicas, soltou uma nota que foi redigida pelo governador ou pelo presidente, ou que foi aquele secretário daquele presidente, deu aquele recado, redigiu aquela nota que foi feita por aquele presidente daquela organização. Na verdade, ele só emprestou os instrumentos que ele possuía, mas o autor da mensagem, do seu teor, o seu conteúdo, foi elaborado por uma segunda pessoa. Então ele faz essa analogia. Na mediunidade, funciona parecido, de uma forma quase que idêntica, ou seja, você empresta, você disponibiliza o seu instrumento, seja a sua fala, seja o seu ouvido para você ouvir e retransmitir, seja a sua mão para que a pessoa possa escrever, para que aquele espírito desencarnado possa escrever, você se coloca à disposição para que aquela mensagem,
para que aquela relação do mundo espiritual e do mundo material possa acontecer. Mas o interessante disso tudo, amigo ouvinte, internauta, o que isso pode nos auxiliar? O que essa informação pode contribuir para conosco? Primeiro, é a gente saber, conforme os próprios Espíritos nos respondem em O Livro dos Espíritos, é que há uma interação muito grande com os espíritos, com o mundo espiritual, com os desencarnados, a ponto de eles influenciarem muito no nosso pensamento. Kardec, os benfeitores chegam a responder para Kardec que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. E essa questão, ela nos remete assim, mas como assim ele me dirige? Será que eu sou uma máquina? Será que eu não tenho um livre-arbítrio para poder tomar as minhas decisões? Essa afirmação é muito profunda. Inicialmente, a gente pode até pensar que nós somos uma máquina, ter essa falsa impressão. Mas, na verdade, os espíritos estão interagindo conosco de acordo com o nosso pensamento, de acordo com aquilo que a gente se disponibiliza para que aqueles espíritos possam ser atraídos por afinidade, por gosto, pelo nosso comportamento. Então, de alguma maneira, nós estamos atraídos ao mundo espiritual, a esses espíritos que têm afinidades conosco, tanto para o bem como para o mal. Então, essa primeira informação é importantíssima para a gente rever os nossos pensamentos, rever o nosso comportamento, para que a gente possa ser assessorado, auxiliado e influenciado por bons espíritos. E um outro detalhe é no que tange a questão mediúnica. Então, se existe a possibilidade de um espírito desencarnado se comunicar comigo, se eu tenho essa capacidade, essa faculdade mediúnica, aqui vocês veem que, notem que Kardec está dizendo que o mundo espiritual ele pode se utilizar de um médium para se comunicar. Aqui ele não faz nenhuma distinção se o espírito é perfeito, se o espírito é imperfeito, se há um bom médium ou se há um mau médium. Ou seja, não há aqui uma classificação, não há aqui uma característica desse espírito que está comunicando e do médium passivo que está dando a comunicação, permitindo essa comunicação. Ou seja, a faculdade ela é neutra, essa possibilidade ela é neutra. Ela não vai acontecer só se você for um bom médium e só com bons espíritos. Se você for um médium que não esteja voltado para o bem, você também vai ter essa possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Da mesma forma que os espíritos imperfeitos também terão essa possibilidade de se utilizar de você para dar as suas comunicações, para fazerem as suas manifestações. E como é que a gente consegue, então, se relacionar com o mundo espiritual através da prática mediúnica, mas selecionando, ou seja, permitindo que os bons espíritos possam fazer contato conosco? Nas mesas de desobsessões, nós vamos nos permitir que os espíritos que ali estejam, que haja permissão para isso, possam se manifestar. É um detalhe. Você está fazendo um trabalho, você é um médium preparado, então você está se permitindo que aqueles espíritos, seja qual for a condição deles, mas que eles foram permitidos a possibilidade da comunicação, que eles possam se manifestar. Mas há todo um preparo do médium para isso. O estudo, a alimentação, o comportamento, os locais que ele frequenta. Então isso não é que a gente, para ser um bom médium, a gente vai ter que deixar de fazer certas coisas, certas práticas e modificar. Não é isso. É que à medida que a gente vai... É ao contrário. À medida que nós vamos desenvolvendo a mediunidade, a prática da mediunidade sadia, o nosso comportamento automaticamente ele se modifica, mas não por um fator externo, não por uma imposição. É porque nós estamos mudando a nossa consciência.
o nosso gosto, o nosso comportamento é que ele vai modificando à medida que a gente vai conhecendo a realidade da vida eterna e da vida espiritual. Então, aqueles prazeres, aqueles vícios que ainda que eram inerentes às nossas práticas, ao nosso gosto, às nossas afinidades, até companhias e locais que nós frequentávamos, à medida que os espíritos vão nos permitindo essa comunicação, vão verificando que nós estamos estudando, fazendo a nossa capacitação mediúnica através do estudo sério, e que as comunicações, o trabalho, seja na cura, seja na desobsessão, seja no atendimento fraterno, que eles vão verificando o nosso esforço, eles vão nos auxiliando para que a gente, passo a passo, venha fazendo essa transformação do homem velho para o homem de bem. Então, isso é uma condição, isso acontece de uma forma natural. Porque muitas vezes as pessoas desistem da mediunidade ou não querem se envolver com a mediunidade porque ainda estão muito arraizadas com as suas questões de vícios, de práticas ainda, com os prazeres da matéria. E acham que preferem, na verdade, acham que é melhor continuar na sua condição do que fazer essa mudança. Mas quando você se dedica, quando você desperta para essa realidade, você vê que não há um tormento, não há um sofrimento. É uma coisa que você vai fazer de coração, uma coisa que você vai fazer naturalmente. E que é importante que isso aconteça para que você se torne uma pessoa melhor, se torne um espírito melhor. Então, normalmente a gente vê que nós estamos nos doando, né? A gente acha que o sacrifício, que a gente está fazendo bem para o nosso semelhante. Mas, na verdade, não. Estamos, sim, ajudando o semelhante, mas não só ajudando o semelhante, aquele espírito desencarnado, aquela pessoa que vai lá receber um passe, aquela pessoa que precisa de uma notícia, de uma informação, de um receituário. Mas nós estamos também nos ajudando, porque a gente está se permitindo fazer o bem, a gente está evoluindo, a gente está deixando das nossas práticas antigas. Então, o maior beneficiado e o beneficiado principal somos nós próprios. Ou seja, a gente está fazendo a caridade para outras pessoas, para terceiros, mas também estamos nos beneficiando. Então, a mediunidade é uma faculdade que Deus nos permite, que Deus nos concede, para que nós possamos resolver as nossas questões, para que a gente possa, através de uma maneira saudável, através do amor, que a gente possa nos redimir de problemas do passado. Ou seja, você está ali resolvendo as suas questões, você está se melhorando, você está expiando muitas vezes as suas dores, as suas angústias, mas sem o sofrimento de uma doença, sem o sofrimento de uma prova mais dura. É aquele velho exemplo em que Pedro traz na sua carta. Na primeira carta, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós temos algo a expiar, muitas vezes nós programamos lá no mundo espiritual: eu não vou expiar essa dificuldade aqui, não vou passar por essa prova ou essa expiação, mas eu vou dedicar um tempo da minha vida ao desenvolvimento mediúnico, à prática da mediunidade, e me preparo antes da reencarnação para isso. E quando chego aqui, muitas vezes, as ilusões da matéria fazem com que eu perca essa minha ideia. Essas ilusões das questões materiais podem fazer com que eu desvie ou ache que isso não é necessário para a minha vida. Mas à medida que isso está gravado lá na nossa consciência, passo a passo nós vamos realizando e fazendo essa nossa volta a essa prova que já estava pré-estabelecida, pré-determinada para nós, a nossa programação espiritual. Mas, amigos ouvintes, nós encerramos o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro
o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na primeira parte, é o capítulo 9. Nós estamos estudando a questão dos demônios, na comparação que o nosso codificador Allan Kardec faz entre a linha teológica católica e a espírita. Continuamos esse estudo com a nossa querida irmã e amiga Deusa Nogueira, a quem nós agradecemos muitíssimo a presença e os generosos comentários. Obrigada, Deusa. Estamos nesse capítulo 9, no item 16, em que é trazido mais um trechinho para a nossa meditação. O castigo acompanha por toda parte esses seres decaídos e malditos. Por toda parte levam seu inferno com eles. Não tem paz nem repouso. Até as próprias doçuras da esperança para eles se transformaram em amargura. A esperança lhes é odiosa. A mão de Deus incidiu sobre eles no próprio ato do seu pecado, e sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem deixar de ser perversos e o são para sempre. Após o pecado, eles são o que o homem é após a morte. A reabilitação daqueles que caíram é, pois, impossível. Sua perda é daqui em diante sem retorno. Eles perseveram em seu orgulho, frente a frente com Deus, em seu ódio contra seu Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Não podendo se apropriar da glória do céu, pelo arrojo da sua ambição, eles se esforçam em estabelecer seu império sobre a terra e deve excluir o reino de Deus. Não obstante, o Verbo feito carne realizou seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Todos os seus meios de ação são consagrados a tirar do Cristo as almas que ele resgatara. A astúcia e a impertinência, a mentira e a sedução valem-se de tudo para conduzi-los ao mal e para consumar sua ruína. Que coisa séria, não? É doloroso, né? Esse castigo que acompanha, olha só, acompanha por toda a parte, né? E por toda a parte eles levam o inferno com eles. Não tem paz nem repouso. Até as doçuras da esperança se transformam em amargura. A esperança lhes é odiosa. Isso é muito grave. Porque aqui, por essa teologia, essa é uma questão resolvida. Isso. Para todo sempre. Isso. Não, isso não há nenhuma saída. Isso. Não é nenhuma esperança. Mas aqui existe uma questão muito sutil, que é quando ele diz assim, leva o inferno dentro dele. Exatamente. Chama atenção, né, Nádia? Chama. Por quê? Não é pro lado de fora. Exatamente. Não é? Assim, o inferno e o céu é dentro da criatura. Gente mesmo, né? Então, na verdade, é isso. Por isso é que a doutrina, ela repete Jesus quando fala o reino de Deus não vem com aparências exteriores, né? Ele é construído dentro na intimidade de do ser. Exatamente. Né? E aí você veja, realmente, segundo a doutrina espírita, nós transitamos
deste mundo material, encarnados, né? Nós passamos para o plano espiritual levando as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas conquistas, né? Então, nós levamos, o nosso querido Mileco também dizia isso, né? O homem, a criatura, leva, ela não vai para o inferno, nem vai para o céu. Ela leva daqui o céu no seu íntimo ou o inferno no seu íntimo. Como se caracterizam essas coisas? Pela vibração do coração da criatura. Como ele fala aqui, da amargura, né? Esse amargor. E a gente observa, Nádia, que não precisa nem desencarnar. Quantas pessoas que encarnadas mesmo, não é que não se tenha tristeza, porque é um fato normal, é uma emoção normal. Mas quantas pessoas que passam quase uma vida toda se amargurando, nada tem graça. Não tem luz, não tem calor, não tem nada. Não é? Você veja que é conhecida no movimento espírita a história daquele guerreiro que chegou diante de um sábio e quis, para desafiar o sábio, né? Disse assim: eu quero que o senhor me ensine ou me diga o que é o céu e o que é o inferno. E ele estava lá envergando a roupa de guerreiro e tudo, então o sábio disse: você não tem coragem, você não vale para nada. E ele então começou logo a tirar a arma para cortar o pescoço do sábio, mas parou ali no momento. Então o sábio disse: este é o inferno. E passou um tempo. Aí depois esse mesmo guerreiro voltou a falar com o sábio, dizendo: pois é, eu queria me desculpar daquela vez, eu quase matei o senhor. Ele disse: isto é o céu. O céu, exato, olha que beleza, né? Então, é conhecida essa história no movimento espírita, mas ela é muito ilustrativa, né, do que seja o céu e o inferno dentro de nós. Exatamente, é interior. E é interessante que a própria teologia católica, ela já vem se reformulando acerca disso. A gente foi, né, porque às vezes a gente, pelo carinho, pelo respeito, a gente comparece a uma missa. Eu compareço a nenhum, todos, né? todos os ofícios religiosos de qualquer religião. Então a gente vai, e eu fui numa determinada igreja e o padre primeiro que ele surpreendeu, que ele perguntou a cada um: por que você está aqui? Aos parentes. Então ele trouxe a ideia da imortalidade. Sim. Né? Porque se fosse pelo que já acabou, não interessava, o afeto continua. E depois ele foi falando desse estado de consciência, e eu fiquei olhando, eu estava com o marido, né? Eu falei assim: eu estou no lugar certo, eu estou mesmo no templo, mas que ele já reconfigurou essa questão do céu e inferno. Exatamente. Porque ele perguntava a cada um: por que você gosta de fulano? E aí a pessoa quase sempre falando das coisas boas, né? E ele colocou isso como estado de céu. Que maravilha, que coisa né? boa, que beleza, né? Lindo, o que esse padre fez, né? Mas bom. Eles hoje são muito permeáveis a isso, porque felizmente já há essa compreensão da identificação, não é? Porque, na verdade, Deus, nós temos que nos concentrar naquilo que nos une. Isso, exatamente. Eu sou rebanho para o seu pastor, não é isso? Nós temos que nos concentrar no que nos une. Exatamente. Algumas pessoas ainda se concentram naquilo que é diferente. Mas o diferente é pouco importante. Não é tão, porque a essência das religiões é a mesma. Com certeza. Então vamos nos fixar nisso. Acredito em Deus? Acredito. Exatamente. Ponto. Algumas religiões não são cristãs. Nenhum problema. Nós todos acreditamos em Deus. É para levar o homem à melhoria, a ser ético, exatamente, a ser bom. Maravilhoso. Exatamente. É como você falou dos caminhos. Pode haver escadas ou rampas. Exatamente. Dependendo de cada um. Dependendo da condição de cada um. E aí, você está oferecendo objetivo, oferecer igualdade de condição. Oferece. Exatamente. Que é o acesso àquele patamar. Né? Na área da chamada educação especial, nós dizemos assim: nada é mais desigual do que dar condições iguais a quem não é igual. Isso.
Isso, exato. Isso é uma espécie de lema no campo da educação especial. Exatamente. Que é a coisa da rampa e da escada, que eu sempre uso. Muito eu bom. Eu sempre uso. Gostou, leva para você. Vou levar, com certeza. E ele fala uma questão, né, séria. Então, essa amargura, a esperança lhes é odiosa. E isso é uma coisa que a gente pode meditar na nossa vida. Né? Eu cultivo essa esperança. Como é que a doutrina espírita me dá mecanismo, recursos para eu cultivar a esperança? Porque às vezes, Nádia, a gente começa a querer desistir da gente, porque a gente se compara com o outro. E vai ser, eu não vou conseguir ser igual a fulano, e não vai mesmo. Você não vai conseguir ser mesmo melhor, nem deve ser igual, exatamente. Você então, tem isso é bem sério. Aquela história, nós temos sempre que nos esforçar para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Exatamente, né? Exatamente. Porque somos individualidade. Somos. Então, nós hoje, se olharmos para trás na nossa vida, 5, 10 anos atrás, nós já melhoramos. Nós já melhoramos, né? Então, para que nós vamos querer ficar igual ao outro? Porque o outro tem outras condições, o outro tem outra história. Deus deu outras coisas para ele. Às vezes a pessoa tem inveja, né? Diz assim, mas eu queria ser rico igual aquela pessoa. Muito bem, ela pode ter muito dinheiro, mas às vezes ela não consegue nem viajar. Isso. Porque tem dinheiro, mas ela não tem condição, de viajar, condição física, né? Também. Ela pode ir a todos os restaurantes, mas ela tem um problema no estômago, né? Então, isso é a lei das compensações, que nós achamos que aquilo é uma benesse, né? Um benefício maior que Deus deu, não, mas Deus está compensando aquela criatura por outros sofrimentos que são ocultos. Os infortúnios ocultos. Exatamente, que nós temos lá no Evangelho, né? Aquilo está oculto e nós como somos das aparências, julgamos tudo pelas aparências. Então, Deus foi injusto porque deu mais aquilo. Mas, às vezes, você não sabe. A dor que está ali. A dor que está ali. E se tudo ficasse ruim para ele, difícil para ele, ele não ia vencer. E até o planejamento reencarnatório, não é? Exatamente. O que a criatura, naquela encarnação, ela veio para trabalhar? Para resolver. Porque muitas vezes bloqueia um lado para pegar o outro. Né? Exatamente. O trabalho. E tem que ter a compensação. Porque, olha, se ele tiver uma família péssima, uma saúde péssima, um emprego péssimo, ele não vai conseguir vencer tudo, porque nós não conseguimos vencer tudo ao mesmo tempo. Isso pode incitá-lo até a desistência. Então, ele tem tudo dosado. No planejamento encarnatório está lá descrito as minudências bem detalhadamente lá em Missionários da Luz, não é? Do nosso querido André Luiz, pela pena amorosa do nosso querido Chico Xavier, inesquecível. E nós temos lá essa dosagem. Né? Como é que se planeja isso? Aqueles espíritos altamente especializados fazendo os mapas cromossomiais, né? Então é por isso. Deus está sendo Deus. Exatamente. Ele está sendo Deus. Tem uma poesia, só uma quadrazinha da poesia de Maria Dolores, Agradeço o Senhor, através da pena de Chico, e ela fala, ensina-me que estou no lugar certo. Que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Ai, que amor. Não me atendas às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Exatamente isso, né? É o lugar certo, a coisa certa, e a gente tem que aprender a entender essa questão da lei de Deus no nosso dia a dia, né? Você sabe que esse é um pedido que até os espíritos mais evoluídos, quando vão reencarnar, eles buscam isso, né? Lá em Libertação, uma das obras da série Luizina, da série de André Luiz, a Matilde, aquela mentora, né, luminosa, ela vai encarnar e vai ser filha da Margarida,
né? Que tinha vencido um processo obsessivo grave e tudo. Então, no plano espiritual, que nós já vimos lá na descrição de Missionários da Luz, outra obra, como é que se dá isso? No plano espiritual, que os futuros pais e os futuros filhos se encontram no plano espiritual para irem se harmonizando. Então, nesse momento, ela pediu, é uma peça maravilhosa de educação lá no livro, ela diz: não me afagues, não atendas aos meus caprichos, não me faça as vontades. Olha, não é? Você veja o que um espírito evoluído, né? um espírito evoluído de altas conquistas, pediu isso à futura mãe no plano espiritual antes de encarnar. Não vá ficar mimando, né? Satisfazendo meus caprichos, meus desejos, porque ela sabe que isso vai fragilizar o espírito, né? Então, essa é uma lição poderosa para nós todos, como educadores de um modo geral, mas para os pais especificamente, para serem generosos, serem amigos, mas não serem coniventes com os caprichos dos seus filhos. Fala assim, né? Ser amigo do filho, sim. Ser coleguinha, não dá. Não dá. Não pode. Exatamente. Ser. Não é colega. Porque senão não há o respeito. Não há, exato. Né? Nós conversamos amorosamente com eles, apresentamos alguns argumentos, né? Buscamos fazer com que eles analisem outros ângulos da própria situação, buscando, inclusive, o seu próprio passado, quando eles lembram e tudo, e aí eles mudam, né? Mudam o sinal, né? Como tem aqueles outros também que não se acham dignos. Exatamente. De estar naquele ambiente. Isso não é para mim. Não é para mim, né? Uns chegam e dizem, não é para mim porque eu não gosto deste ambiente, vou para o meu. Isso, né? Exatamente. Mas os outros dizem, eu não posso ficar aqui porque não sou digna. Já fiz muito erro. E aí a gente vê um outro ditado que existe, né? É pau que nasce torto não endireita. Olha como a consequência que tem no próprio processo da vida material. Mas trabalho. Você veja também que esse ditado, dizem que o ditado popular é a verdade, a sabedoria, mas nesse caso... Não é, porque ele não nasceu torto. Não nasceu torto, exatamente, ele ficou. Ele nasceu de Deus. Isso, exatamente. E tendo nascido de Deus, ele não nasceu torto. Ele nasceu certo. Exatamente. Né? Agora, depois, pela liberdade que tem, ele pode se entortecer um pouquinho, mas ele volta. Porque a lei não deixa que o espírito desça eternamente por esse tobogã moral. Né? Ele volta. Às vezes, nós até conversamos com os espíritos e até nem é tão difícil, porque eles estão cansados do mal. Né? O tédio do mal. Né? Então, eles se cansam do mal e são mais permeáveis, não é isso? Há uma orientação que nós vamos com carinho oferecendo e eles vão se acalmando, os espíritos superiores estão ali, eles é que estão dirigindo a reunião, né? Nós, dialogadores, só fazemos figuração. Eu faço figuração, estou aqui fazendo um biscatezinho, mas quem conduz a reunião, quem está lá na responsabilidade da reunião, nós também temos, mas é bem menor do que a deles. E os espíritos ajudam, claro, a esse irmão despertar. Né? Esse é mais fácil, porque ele está cansado do mal. Às vezes ele não sabe por quê e como ele vai sair daquilo. E aí, está nessa amargura, está sem esperança. Isso. E no momento que ele chega ali, aquela gota de esperança. Exatamente. Ele descobre, né? Abre-se assim uma espécie de uma janelinha, né? Um horizonte para ele, brilha uma luzinha, ele vai, porque a luz é irresistível. Exato. Né? Nós temos isso, essa é uma lei da física. Né? As plantas todas crescem na direção da luz, né? Principalmente o girassol. Você sabe que outro dia um amigo me disse uma coisa linda sobre os girassóis. Claro que eles se chamam assim, porque violentamente eles são muito para o sol.
Mas quando o sol não está brilhando, eles se voltam uns para os outros. Ah, que bonito. Não sabia. Eu também não sabia. Sempre assim, ele tem um só. Eu também não sabia disso. Interessante. Você veja, porque eles buscam uns a outros, talvez para buscar a luz do outro. A luz do outro, exatamente. Né? Porque simbolicamente, está armazenado ali, não é? Simbolicamente, para nós, isso é uma grande lição da natureza. Aliás, a natureza nos dá muitas lições, né? Então, quando ele está vendo assim essa luz, e nós temos, em filosofia, nós chamamos isso, a ciência chama de heliotropismo, né? As plantas se voltam para o sol. Em filosofia, na filosofia de linha espiritualista, nós chamamos de deutropismo. Porque nós nos voltamos para Deus, que é a luz, né? É o mesmo movimento do plano material da vegetalidade, né, das plantas, para o sol. E nós, humanos, nos voltamos para Deus, que é a luz. Né? Que coisa mais linda, né? E esse conceito do deutropismo é muito lindo. Muito lindo. Então, vamos lá. Depois do pecado, o que é o homem depois da morte? Eles são tornados perversos, obstinam-se em ser perversos e vão ser perversos para sempre, segundo aqui essa compreensão. E são, depois do pecado, o que é o homem depois da morte, quer dizer, um demônio, uma coisa ruim. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. É o que nós estamos vendo aqui, chamado de penas eternas, né? E então é irreparável, não tem volta. Isso. E eles se mantêm no orgulho perante Deus, porque aí eles sabem que não adianta eles se humildarem, né? Se humilharem diante de Deus, porque Deus não tem compaixão. Não vai conhecer não tem mais jeito, né? a dor deles, né? No seu ódio contra o Cristo, claro, na sua inveja contra a humanidade que não está sofrendo como ele, né? Então, essa é uma situação que nós comprovamos na mesa mediúnica. Né? Perfeito, perfeito. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste, vem agora a inveja. Porque são ambiciosas, essas criaturas, esforçam-se por implantar a treva, o reino da treva, na terra, banindo dela o reino de Deus. Pretendem, mas jamais conseguirão. Né? Jamais conseguirão. Mas eles se organizam no plano espiritual. A obra de André Luiz nos ensina, particularmente, descreve os dragões do mal. Né? A gente não pode estar assim, inocente em relação a isso. Não. Né? E nem subestimar a inteligência daqueles que estão agindo no mal. Exatamente. É uma inteligência, só que a direção está desviada, né? Está desviada, mas eles têm muito conhecimento, né? E podem agir de acordo com o conhecimento que têm. Nunca vão conseguir, mas podem atrapalhar. Atrapalhar, exatamente, né? Isso. Os mentores nos dizem isso, né? Então, o Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os desígnios para a salvação. Procuram todos os meios promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas, porque aí é a luta do mal que perdeu. Eles primeiro vão lá e vão fazer o arrastamento, né, pela sedução. Mas aí Jesus resgata. Exato. Mas eles querem voltar porque acham que é propriedade deles, né? E aí o artifício, a importunação, você aí na sua tradução, em vez de artifício... astúcia. Astúcia, não é isso? Mentira, sedução, e fazem isso tudo aí atuar, né? Exato. Para arrastar essas criaturas ao mal, para que elas fiquem perdidas para sempre. Né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, mesmo... Eu sou o trabalhador do bem.
vamos ter cuidado, né? Estar muito atento. E assim, não nos contentarmos com o título, mas trabalharmos pelas atitudes. Exatamente, isso mesmo. Deusa, obrigada, querida. Agradeço, foi muito bom, muito obrigada. Juntos. Você está estudando aqui conosco essa obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Deus te abençoe. Obrigada. Também, querida e amiga. Abençoe também a você, amigo ouvinte, amigo seguidor, amiga seguidora, que esteve conosco, mas temos um encontro marcado na próxima semana, se Deus quiser. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.